Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver um exercício de reações de apoio nessa estrutura aqui, que é um pórtico. A primeira coisa a se fazer quando vai resolver, né, as reações de apoio é observar a estrutura, identificar quais os pontos notáveis, ver quais são os apoios, né, que a gente tem, se tem rótulo, se não tem, quais são os tipos de carga, e nomear esses pontos notáveis para ficar mais fácil na hora de fazer as equações. Nesse caso aqui, esse ponto aqui, como ele é descontinuidade de barra, ele também é um ponto notável. Só que como a gente não vai utilizar esse ponto específico, eu não nomeei ele. Na verdade, foi porque eu esqueci, como eu fiz de caneta, eu não quis fazer de novo. Mas, continuando. Então, aqui, a gente já observou, né, a estrutura. Então, nós temos uma rótula, temos duas reações, dois apoios, né, um de terceiro gênero e um de primeiro, duas cargas, sendo uma delas inclinada. E aí, a gente agora vai fazer o diagrama de corpo livre inicial, que aí a gente coloca tudo que tá na estrutura, só porque ao invés da gente fazer os apoios, a gente coloca as reações desses apoios. Então, aqui, como esse apoio é de terceiro gênero, ela tem 3 reações. Então, aqui tem uma em horizontal, uma em vertical e um momento. E essa daqui, que é de primeiro gênero, ela vai ter só vertical, então só uma reação. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar esses sentidos aqui como positivo, que é para cima, para a esquerda e sentido horário. Ou seja, sempre que aparecer esses sentidos nas equações, eles vão ser positivos. Se tiver no sentido oposto, ele vai ser negativo. Então, por exemplo, se tiver qualquer carga, reação para baixo, ele vai ser negativo. Para a esquerda é negativo e também no sentido horário negativo. Vocês vão entender isso quando chegar lá nas equações. Aqui só falta a carga inclinada. Por que eu não coloquei ela aqui ainda? Quando tem uma carga inclinada na estrutura, ela vai atuar tanto em X quanto em Y. E a gente vai precisar decompor essa força, né? Decompor essa carga. E aí, aqui, só para ficar mais visual para vocês, colocando aqui no eixo, então, o que a gente vai fazer com essa carga? A carga tá aqui, a gente precisa trazer ela para vertical e deixar ela em Y, e também para horizontal e deixar ela em X. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar relações trigonométricas. Então, aqui, a gente pegando esse vetor, né, e trazendo ele para cá, a gente consegue transformar isso num triângulo retângulo. E aí, a gente utiliza essas duas grandezas, que é o seno e o cosseno. O seno do ângulo, ele sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno do ângulo, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só para relembrar, porque a gente vê isso no ensino fundamental, em geometria analítica, pelo menos deveria ver, né? Então, para relembrar, a relação trigonométrica, ela nasce do triângulo retângulo. E o que é? É a relação dos ângulos, né, do triângulo, com os lados desse triângulo. Então, a hipotenusa, ela sempre vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, né, o ângulo reto. Então, o lado oposto a esse ângulo, ele sempre vai ser hipotenusa. Então, a gente já tem a nossa hipotenusa, que é 4 toneladas. O ângulo, o cateto oposto ou cateto adjacente, ele vai depender do ângulo. Nesse caso aqui, o nosso ângulo é aqui. Então, o cateto oposto vai ser o oposto a esse ângulo. Então, no caso, vai ser o nosso BY. E o cateto adjacente vai ser o que está mais próximo que do lado do ângulo, né? Que é o nosso BX. Se, no caso, o nosso ângulo fosse aqui, por exemplo, seria o contrário. O oposto ao ângulo seria esse, o adjacente seria esse. Então, é só fazer essa observação, né? Como a gente está trabalhando com esse ângulo, então, o BY vai ser o cateto oposto e o BX vai ser o adjacente. Então, como a gente já sabe qual é a nossa hipotenusa, o nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente, a gente já pode fazer as substituições aqui e resolver. Então, o seno do ângulo, nosso ângulo é o ângulo 30, igual o cateto oposto vai ser o BY sobre
a hipotenusa. Multiplicando cruzado, vai ficar 4 vezes seno de 30. Aí, você vai fazer na calculadora, mas o seno de 30 é igual a meio. Tem uma tabelinha trigonométrica que, geralmente, no ensino fundamental, os professores pedem pra gente decorar, né? Só que eu não decorei, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a tabelinha que tem o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, que é 30, 60 e 45. Caso vocês queiram copiar, queiram imprimir, colocar no caderno, fica mais fácil para resolver, mas isso daqui é só fazer na calculadora. O seno de 30 é igual a meio, e 4 vezes meio é igual a 2. Aí, aqui a gente já achou o nosso BY. Agora, a gente vai achar o BX, né? Então, o cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é o BX, sobre a nossa hipotenusa. Multiplicando cruzado, então, 4 vezes cosseno de 30. Se eu não me engano, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se tiver errado, me desculpem. Mas fazendo aqui direto, vai dar 3,46. Agora que a gente já tem o nosso BY e o nosso BX, a gente pode finalizar o nosso diagrama de corpo livre inicial, né? Então, aqui, já coloquei eles aqui. Como aqui decompondo, né, a gente só trouxe a força pra cá e a força pra cá, aqui, tá vendo? Ficou no mesmo sentido aqui da nossa decomposição. Então, aqui o nosso BX é igual a 3,46 para a direita e o nosso BY é igual a 2 para baixo. E aí, a partir disso, a gente já pode passar para as nossas equações de equilíbrio estático. E aí, as equações, nós temos 3 equações. O somatório das forças em X, que são as forças na horizontal, o somatório das forças em Y, que é o somatório das forças verticais, e o somatório dos momentos, né, que é as rotações na estrutura. Então, a gente vai começar aqui com as forças na horizontal. Então, aqui, na horizontal, nós temos duas forças, que é o HA e o 3,46. Lembrando aqui o que a gente adotou como positivo, né? Como as duas aqui estão para a direita, então as duas vão estar como positivo aqui na equação. Então, a gente vai colocar aqui HA mais 3,46 igual a zero, porque o somatório tem que ser igual a zero. Então, o HA é igual, a gente passando aqui tá positivo pro lado de lá, vai ficar negativo, menos 3,46. Então, o nosso HA a gente já achou. Como não tem nenhuma outra força, né, na horizontal, é isso daqui mesmo. Agora, passando para o vertical, né, o FY aqui. Então, o somatório das forças em Y, aqui nós temos 4. As duas reações, né, dos apoios e as duas cargas apontadas para baixo. Então, aqui, a gente adota para cima como positivo, então, VA e VE vão ser positivos e as duas cargas vão ser negativos. Então, vamos colocar aqui, VA mais VE, menos 2, igual a zero. VA mais VE igual. Aqui, antes de passar para lá, vai ficar menos 4, né? Menos 2, menos 4. Passa para lá positivo. Então, 4 positivo. Agora, no momento, a gente vai trabalhar com essa questão do horário, do sentido horário, sentido anti-horário. E a rótula vai trazer uma especificidade. Eu acho que é isso. E quando a gente tem rótula, a gente vai fazer um momento na rótula, né? A gente sempre vai escolher um dos lados para trabalhar. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente vai trabalhar com esse lado, a gente ignora tudo do outro lado. Então, se a gente for fazer um momento na rótula, a gente escolheu o lado direito,
tudo que tá do lado esquerdo, a gente não vai usar. Da mesma forma do outro lado. Se a gente for fazer um momento na rótula pelo lado esquerdo, tudo que tá do lado direito, a gente também não vai usar. Nesse caso aqui, o que tem menos, né, é o lado direito, a gente vai fazer ele primeiro. Então, vou colocar aqui, lembrando aqui o momento, a gente adotou o horário como positivo. Então, o somatório das forças no momento pela direita, sempre bom colocar isso daqui ou colocar a setinha para direita para saber qual lado que está sendo trabalhado. Então, como que a gente calcula o momento? Aqui a gente simplesmente colocou as cargas, né? Porque elas são só elas mesmas. Só que no momento, a gente sempre vai fazer as cargas, colocar as cargas, vezes a distância daquela carga no ponto que a gente está calculando o momento. Como a gente está calculando o momento na rótula, no caso aqui pela direita, a gente sempre vai usar ou a carga ou a reação multiplicada pela distância até o ponto. Então, aqui, que a gente tem aqui mais próximo da rótula é essa carga de 2 toneladas. Ela tá para baixo, então ela tá... O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo a estrutura girar em sentido horário, porque ela tá aqui para baixo, né? Pensa aqui que a gente tá aqui com a estrutura, a carga tá vindo de cima para baixo, ela vai fazer isso daqui com a estrutura, ela tá girando a estrutura no sentido horário. Se ela tá girando a estrutura no sentido horário, ela vai ser positiva. Então, como que a gente coloca ela na fórmula? Aqui, no caso, não é igual, né? Então, vai ficar 2 vezes a distância. Aqui é igual a 1. Aqui tá positivo porque ela tá girando a estrutura no sentido horário. O VE, ela tá pra cima. Pensando aqui a estrutura, o VE tá vindo aqui, pra cima, né? De baixo pra cima. Então, ela tá girando a estrutura no sentido anti-horário. Então, ela vai ser negativa. Então, vai ser menos VE vezes a distância. A distância de VE até a rótula é 2. Então, vai ser VE vezes 2, igual a 0. Porque o somatório é igual a 0. Então, agora, a gente só fazer as substituições, passar para lá, né? Então, aqui vai ficar, já multiplicando vezes menos 1, vai ficar VE vezes 2 igual a 2. Que passei para cá, né? 2 vezes 1, 2. E aí, a gente passa dividindo. 2 dividido por 2 igual a 1 tonelada. Então, aqui a gente já achou VE. E aqui, como a gente já achou VE, a gente já pode fazer para encontrar o VA, né? Então, vai ser VA igual. Tá positivo aqui, né? Como ele também é positivo, ele continua mantendo o sinal, passa para lá negativo. Então, vai ficar 4 menos 1, que é igual a 3 toneladas. Então, a gente já sabe que o VE é igual a 1 e o VA é igual a 3. Então, a gente já achou. Só que ainda tá faltando achar o momento. A gente já achou VE, já achou VA, já achou HA, e agora falta o momento, o MA, né? Nesse caso, como ela tá do lado esquerdo, a gente vai fazer o momento na rótula pelo lado esquerdo. E vai ser a mesma coisa. A gente vai observar o momento que vai ser gerado nessa rótula, né? Vezes a distância. Então, tudo que for causar momento, a gente sempre multiplica pela distância e observando como que essa carga vai girar a estrutura, né? Então, vamos fazer aqui agora um momento na rótula pela esquerda. Nunca esquece de colocar, deixar esse sinal, porque se você só colocar aqui a rótula, você não sabe para que lado que é. Então, é sempre bom colocar, ou a setinha também, não tem problema. Então, a gente vai começar aqui pelo que tá mais próximo. Aqui, as horizontais, como ela não tem distância, né, ela tá na mesma linha que tá... E elas estão todas aqui, tanto essa daqui quanto a HA, elas não vão gerar momento. Se tivesse uma carga aqui em cima da rótula, por exemplo, ela também não geraria momento, porque não tem distância. O momento sempre é multiplicado pela distância.
Se não tem distância, vai ser igual a zero. Então, a carga multiplicada por zero é zero. Então, as horizontais a gente já descarta. Então, o que vai gerar momento aqui nessa rótula? Vai ser o 2, né? Que vai ser multiplicado por 2 aqui, a distância é vezes 2. O VA, que vai ser multiplicado por 5, que é esse 3 mais 2. E o MA. Esse momento aqui, ele já é um momento, então ele não precisa ser multiplicado pela distância, porque ele já é a força vezes a distância. Aqui para vocês entenderem, ó. Aqui tá a estrutura. Nesse caso aqui, também tem uma especificidade, porque a gente tá olhando aqui, imagina que aqui tá a rótula, e esse momento tá vindo aqui. A gente adotou o sentido aqui, horário, como positivo. Só que esse sentido, horário como positivo, é como a carga, como a reação vai atuar em cima da estrutura. Esse momento, ele tá vindo aqui só porque a gente tá olhando o momento aqui na rótula. E quando ele vem aqui, ele faz isso daqui com a estrutura, né? Então, ele gira a estrutura no sentido anti-horário. Então, na verdade, esse sentido que a gente adota, a gente sempre tem que observar isso, porque pode acontecer. Vamos supor, se você colocasse aqui como positivo, ia estar errado, porque a força que ela está causando na estrutura, quando a gente faz o momento na rótula, ele está girando a estrutura no sentido anti-horário. Então, ele vai ser negativo. A gente sempre, esses sentidos que a gente adota, principalmente a gente tem que olhar o momento, que é o sentido em que é girado a estrutura. Então, aqui vai ser menos MA. O VA, ele tá para cima, então, ele vai estar girando a estrutura no sentido horário, então, ele vai ser positivo. O VA a gente já conhece, que é o 3. Então, vai ser 3 vezes a distância. 3 vezes 5. Como ele é positivo, aqui vai o mais. 3 vezes 5. O 2 tá para baixo, então ele tá vindo de baixo para cima, tá girando a estrutura também no sentido anti-horário. Então, ele também vai ser negativo. E a distância do 2 até a rótula é 2. 2 vezes 2 igual a 0. Fazendo todas as modificações, também multiplicando aqui menos 1, porque a variável que tá negativo, vai ficar momento em A igual 3 vezes 5, 15, menos 2 vezes 2, que é igual a 4. O MA, então, vai ser igual a 11 toneladas vezes metro. Por isso que aqui eu não multipliquei pelo metro, porque o resultado do momento, ele já é em metro, entendeu? Então, sempre quando tem a variável metro, ou, por exemplo, se já tivesse um momento aqui, você não multiplica esse momento pela distância, porque ele já é um momento, ele não gera um momento igual às outras cargas, né? Então, o momento ele sempre vai ser a força vezes a distância. A força que pode ser tonelada, quilonewton, quilograma-força, não importa. Sempre pela distância. Então, aqui a gente já encontrou todas as variáveis que a gente precisava, né? O HA é igual a menos 3,46 toneladas, o VA é igual a 3 toneladas, o MA é igual a 11 toneladas vezes metro e o VE é igual a 1 tonelada. Lembra que eu falei lá no início que o sinal, ele disse o sentido adotado, ele é o certo ou não? Aqui o nosso HA mostra pra gente que o sentido que a gente adotou como HA, ele é o oposto. Aqui vocês vão entender quando a gente fizer o diagrama de corpo livre final. Aqui, ó, a diferença dele é que a gente coloca, né, os valores das reações, os valores realmente como elas são, né? Então, o inicial é o que a gente adotou, ainda sem conhecer elas, né? E aqui a gente já conhece, a gente coloca o sentido real das reações. Então, a gente finalizou o exercício, esse é o resultado final, né, das reações. Só para a gente revisar, então, o que a gente fez, né, para chegar nesse resultado. Então, a gente primeiro identificou e nomeou os pontos notáveis, né, que era identificar o que era reação, as cargas, né, o tipo das cargas, se era inclinada, se não era inclinada, nomeou os pontos notáveis. Depois, desenhou o diagrama de corpo livre inicial
que é pra gente ter visualmente, né, para o lado adotado e tudo mais. Nesse caso aqui, eu até coloquei um asterisco, a gente decompôs as forças e a gente precisa da relação trigonométrica. Isso daqui era para ser um asterisco, né? Mas sem julgamentos. Enfim, eu coloquei o asterisco aqui porque nem todos os exercícios vão ter cargas inclinadas, né? A gente só vai precisar decompor força quando a gente tiver carga inclinada. Então, quando não tiver, a gente pula esse passo aqui. Depois disso, a gente fez as equações de equilíbrio estático, né? Que é o somatório das forças em x e y em momentos, que são igual a zero. E desenhou o diagrama de corpo livre final, só para exemplificar, né? Deixar visual como são as reais reações, né? Da estrutura. Então, é isso, galera. Por hoje é só. Qualquer dúvida que tiverem, podem colocar aqui nos comentários. E até mais!